Guardar a palavra de Cristo é se submeter, é andar por fé nela. Não é na palavra desses homens. Vou terminar com essa orientação que Paulo deu aos irmãos lá na igreja de Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 15. Versículo 1. E o versículo 2. Paulo vai dizer assim, instruindo e advertindo os irmãos. Escuta o que Paulo diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15, versículo 1 e o 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também vocês receberam, no qual vocês também permanecem. Agora escutem o que diz Paulo no versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Meus irmãos, é preciso você atentar para essa palavra. Pegue sua Bíblia e vá meditar. E ore a Deus para que o Espírito Santo, peça a Ele o entendimento para você conhecer e enxergar a luz de Deus, para iluminar sua mente. Porque você está com a mente entenebrecida diante desses ensinamentos que você tem recebido e desses movimentos que você tem vivido dentro de muitas igrejas, que não estão te pregando a verdade do Evangelho, que não estão te conduzindo à verdade do Evangelho. Olha, escuta o que diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1, Paulo vai dizer, irmãos, o Evangelho que eu vos tenho notificado, notificar é informar, é anunciar, notificar é isso que temos que fazer. É isso que eu estou fazendo aqui para você, notificando. Pregar é isso, irmão. Não é fazer aquele sensacionalismo, aquele histerismo, os homens criando uma dimensão, um movimento de que estão cheios de Deus. Corre, pula, grita, dá gritinho, fala língua estranha. É um movimento vã. Pregar é informar, é ensinar, é notificar com entendimento, com sabedoria, com inteligência, lucidez, sobriedade, consciência. Não é nesse desvario que os homens estão aí hoje. Rapaz, os caras criam tanto movimento para pregar a palavra, né? Outro fica... Outro dá gritinho. Outro fala língua estranha. Outro se faz cheio do poder a ponto de explodir. É tanto movimento vão que esses homens fazem. Eles criam um teatro medonho, irmão, para pregar a palavra. É tão simples pegar a lei e explicar. Mas eles criam o sobrenatural para levar a igreja ao emocionalismo, onde a igreja perde o entendimento e a razão. Eles querem ver a igreja dentro da emoção, dentro da bagunça, gritando, dando glória. Outro corre, outro pula, outro roda, outro samba, outro faz lacinho, outro fica gritando, pé, papapá, outro bate palma, outro fica no púlpito. Meu irmão, é uma bagunça. Esses movimentos anátema, que esses pregadores que dizem que estão cheios do poder de Deus, que dizem que são os profetas de Deus, estão levando para o povo anátema. Sai do meio deles. Pregar é isso aqui que Paulo fala. Pregar é ensinar, é levar uma informação para trabalhar o seu entendimento. Eu quero que você esteja mais atento a ouvir do que a viver esses movimentos de tolo, esses sacrifícios, esses movimentos de poder maldito, esse paganismo. São cultos pagãos, anátemas. Paulo vai advertir os coríntios aqui, irmão. Presta atenção, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Também vos notifico, irmão. Notificar é isso. É informar, é anunciar. É isso que nós temos que fazer. Já pensou o cara dando uma informação a você? Que informação é essa, irmão? Informar, pregar, é com entendimento, consciência, sobriedade, ser sóbrio. Os homens estão embriagados, cheios da emoção. Jesus chamou homens para pregar o evangelho com sobriedade, com lucidez. Esse movimento aí não é o Espírito Santo não, tá? O Espírito Santo não embriaga ninguém para viver essa vida fanática, dentro desse trânsito, dessa embriaguez, perdendo a noção.
Ele nos dá consciência, sobriedade, temperança, sabedoria para informar, explicar, para que quem ouve entenda o que está ouvindo, compreenda. E quem prega tem que ter sabedoria para explicar, informar. É isso que Paulo está falando aqui. Irmãos, o evangelho que eu vos anunciei, que eu vos informei, vocês receberam ele, vocês creram nele. Aí Paulo vai dizer no versículo 2, capítulo 15 de 1 Coríntios, pelo qual vocês são salvos, se o retiverdes, como eu tenho anunciado. Porque se vocês receberem esse evangelho e não permanecer nele, amanhã ou depois ser levado por algum vento de doutrina, vocês se perdem. Vocês saem do caminho da salvação. Com todo o movimento, com todo o reteté, com toda a vida de igreja. Vocês têm que estar na palavra, é no evangelho, é na doutrina de Cristo, irmão. É o que Paulo está advertindo aqui aos coríntios. E por que Paulo adverte os irmãos aqui? Porque esses irmãos estavam sendo contaminados com pregações heréticas, com movimentos vãs dentro do meio, onde Paulo precisou corrigir, mostrando aos irmãos que não adianta fazer culto, todo mundo falando língua estranha, isso é uma bagunça. Paulo orienta os irmãos a estar dentro de uma congregação com ordem e decência, mas apto a ouvir. Paulo vai orientar os irmãos, dentro desse texto que eu li, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer, vocês só são salvos se permanecer nesse evangelho. Por quê? Porque tinha gente aqui trazendo doutrina herética que contrariava a verdade do evangelho. Uma das doutrinas aqui heréticas era que a ressurreição já tinha acontecido. Nesse contexto aqui, Paulo vai dizer que essa doutrina estava sendo pregada no meio dos irmãos por dois irmãos que tinham apostatado da fé, que tinham ido para o caminho do inferno de novo. Dois irmãos que estavam com uma doença, que Paulo diz, uma gangrena. Porque a doutrina, contrariando, toda doutrina que contraria a verdade do evangelho, é como uma gangrena, que quando pega num, sai contaminando todos, levando à morte. É o que Paulo vai dizer. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está falando no contexto de doutrina. Uma doutrina errada, uma interpretação errada, uma pregação errada, que não condiz com a verdade do evangelho, vai contaminar toda a igreja, todos os irmãos. É o que está acontecendo hoje. Igreja cheia de gente contaminados, cheia de gente com o fermento do fariseu, com a doutrina de demônios. Igrejas que estão mortas. Igrejas que já estão no caminho da perdição, vivendo uma vida de Deus em vão, porque não estão no evangelho de Cristo. É o que Paulo vai dizer, irmãos. Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 15, vou ler de novo, versículo 1 e 2. Irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, o qual vocês receberam, no qual vocês creram, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer nesse evangelho que eu tenho vos anunciado. Se é que não creste em vão. Porque salvação não é guardar a doutrina de igreja, não é estar dentro de igreja. Salvação é por meio de crer na mensagem do evangelho e se manter nela até o fim. E a mensagem do evangelho é Cristo, a sua palavra que ele nos trouxe. Tem que crer em tudo que Cristo nos ensinou, na doutrina de Cristo. E nessa doutrina perseverar. O apóstolo João vai dizer, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebais. O tal não tem a Deus. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo. Vá conhecer essa verdade. Se alguém vem ter convosco. Olha, meu irmão, a advertência dos apóstolos. O que tem de pessoa hoje pregando doutrina que não é a de Cristo. O que tem de pastores hoje dentro da igreja
pregando uma doutrina que não é a de Cristo. O que tem de pastores cobrando do povo juramento, a doutrina de igreja, que não é a de Cristo, não é brincadeira. Esse povo está dentro de uma direção que não é de Deus. Esse povo está seguindo um homem que não é de Deus, aonde diz, não, é ungido de Deus, é um homem de Deus, é o profeta de Deus. Mentira, meu irmão. A Bíblia vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Pode ser pastor presidente. Pode ser do maior congresso que tenha no Brasil, pode ser da maior igreja, pode ser qual for o profeta, o teólogo, o pastor, o doutor, o bacharel, se não tiver na doutrina de Cristo, não é de Deus. Pode dizer, eu sou ungido, sou cheio do poder, eu tenho a unção, porque hoje é uma moda, né? Há uma moda de pessoas dizer, eu tenho a unção, você não tem a unção, você tem que ter a unção, eu sou ungido, eu sou profeta. Não é. Os homens estão preocupados em fazer os outros ver neles isso, não é? Mas qual é a unção que ele diz que tem, hein? Que unção é essa que eles estão aí falando tanto? O que é unção? A unção é o Espírito Santo. E todos que creem em Jesus têm essa unção. Os pastores ficam dizendo, não, nós temos a unção dobrada, nós temos a unção de poder, nós temos a unção de soberano. É um bocado de mentiroso, filho do diabo, que não tem a Deus, e o povo está sendo guiado por esses homens, levado pelo engano, indo para o inferno, levando uma vida maldita, anátema, de uma adoração vã a Deus, porque não estão na doutrina de Cristo, irmão. A Bíblia diz que quem é de Deus não é quem tem unção. Quem é de Deus não é quem está dentro de igreja, não é quem é pastor. Quem é de Deus é quem ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus é quem está na palavra de Deus. Quem é de Deus é quem prega a palavra de Deus, a doutrina de Cristo. O apóstolo João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, o tal não tem a Deus. Esses homens que estão aí pregando essas muitas visões, essas muitas profecias, esses muitos movimentos de campanha, de pacto, de voto, de guardar sábado, de dar dízimo, de estar dentro de igreja, de ser batizado, isso não é doutrina de Cristo, isso é anátema. Esses homens não têm a Deus, saia daí enquanto é tempo. A palavra vai dizer, o apóstolo João vai advertir os irmãos, não recebam, porque isso tira você da verdade do evangelho, por onde você é salvo, não é por dentro de igreja, não é prestando juramento e fidelidade a homem, a líder, a nenhum profeta, é sendo fiel a Cristo, e para ser fiel a Cristo, você tem que crer e guardar a doutrina de Cristo. O apóstolo João, meu irmão, vai dizer isso, Pedro vai dizer isso, Paulo vai pregar isso. Pode vir um anjo do céu, ou qualquer um no nosso meio, vos trazendo um outro evangelho que não seja esse que eu vos prego, não recebe anátema. Tudo isso que está sendo vivido e pregado dentro de muitas igrejas não é o evangelho de Cristo, é um outro evangelho. E esse evangelho é anátema, porque o evangelho que salva o poder de Deus é um só. Sabe o que é o evangelho, irmão? Sabe o que é o evangelho? O evangelho não é uma regra de doutrina de igreja. O evangelho não é uma vida religiosa de usos e costumes de igreja. Sabe o que é o evangelho, irmão? O evangelho não é uma vida de devoção, de ritual, de cerimonial, de movimento dentro da igreja. Sabe o que é o evangelho, irmão? Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo vai dizer, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus, é o próprio Jesus que salva e liberta quem nele crê. Porém, que Deus te abençoe, que você creia na verdade do evangelho para que seja salvo e que você esteja aprendendo de Cristo, sendo formado discípulo de Cristo para seguir, praticar e estar, não é dentro de igreja, na doutrina de igreja, seguindo homens, líderes de igreja, para que você esteja em Cristo e que a palavra de Cristo esteja em vós, para que você esteja firmado e alicerçado na rocha e nessa persevere até o fim, para que seja salvo, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. E a nossa fé
é guardando o Evangelho, é andando pela doutrina de Cristo, com a esperança do Evangelho. E isso devemos perseverar até o fim. E o fim se dará em nossas vidas, ou com a morte do corpo, ou com o arrebatamento, a vinda de Jesus para nos levar da terra para Ele. Enquanto não acontecer nenhum desses dois acontecimentos, persevere até o fim. Seja fiel até a morte. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Cuida de ti e da doutrina, a doutrina de Cristo, porque fazendo isso te salvarás. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e para sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos?